Sim. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai proteção para a noite de hoje, pedindo aos espíritos de luz aqui da casa, aos tarefeiros, trabalhadores, que possam nos atender nas nossas necessidades, que possam assim nos acompanhar e intuir ao nosso irmão palestrante e também às nossas mentes para que estejam receptíveis à mensagem da noite. Nessa semana que antecede o Natal, nessa semana em que nós lembramos do nascimento do Cristo, da sua passagem aqui pela terra, devemos relembrar também tudo aquilo que ele deixou como ensinamento, para que nós possamos reproduzir nesse ano que virá. Que tenhamos um 2024 muito mais iluminado, que as coisas a respeito da nossa vida possa realmente dar certo, dar fruto e que o bem possa prevalecer sobre a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que assim seja. Olá, muito boa noite a todos e a todas presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, que o Mestre Jesus possa iluminar cada um de nós, né? As nossas vidas, nossas famílias, e assim a gente possa prosseguir da melhor forma possível. E lembrarmos sempre, né, como eu coloquei na oração, dos ensinamentos do Cristo e tentar reproduzir. Lembrar que há um Pai maior e tudo que nós temos passado esse ano, com toda certeza, vai ser recompensado, né? Mesmo que em vidas futuras ou talvez nessa presente, que a gente possa aceitar sempre a justiça de Deus e não a nossa, o nosso julgamento do nosso jeito, mas sim a providência que Deus nos coloca. E é sobre esse assunto que nosso irmão Valciran vai tratar hoje. Eu já convido ele aqui para subir, para nos falar sobre a providência divina. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa. Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui presentes, certamente aos nossos irmãos que não fazem parte do plano físico, mas necessariamente devem estar presentes aqui conosco. Que a paz do Mestre Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, a cada instante e a cada lugar onde formos, para que assim possamos sempre ter a certeza de estarmos bem acompanhados, de estarmos envolvidos em uma sintonia de paz, de amizade, de amor. E com esse sentimento, certamente iremos nos portar de uma forma mais amorosa, de uma forma mais amável para com o nosso irmão, para com o nosso próximo que sempre encontramos pelo caminho. É sempre importante lembrar que o próximo é sempre o próximo mais próximo e não necessariamente um ou outro especificamente a cada tempo. Muito boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Da mesma forma que desejamos as melhores bênçãos para aqueles que estão aqui na casa, queremos estendê-las a cada um de vocês, onde quer que estejam, independente do momento que estejam assistindo este vídeo, e rogamos a Deus, ao Divino Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos acompanha, que possamos levar a cada um de vocês uma mensagem que seja útil,
que possa refletir e, de alguma forma, trazer aqueles ensinamentos que não são nossos, são os ensinamentos do Cristo, são os ensinamentos dos espíritos superiores, da doutrina espírita, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, né? Então, como Jarlon já dizia, hoje nós iremos tratar sobre questões relativas à providência divina. E o Sandro, que não está aqui presente, estava me perguntando agora há pouco se eu trouxe a providência divina. Olha, a providência divina especificamente, talvez não, mas certamente algumas palavras a respeito que pode nos auxiliar a ter um acesso melhor à providência divina, né? Mas, dando prosseguimento, nós vamos tentar entender o que é essa providência. Dentro das nossas limitações, evidentemente, vamos tentar trazer para vocês algumas reflexões que nos ajude a compreender o que é essa providência divina, né? Como é que ela se manifesta nas nossas vidas. E aí a gente já vai perceber que a providência divina está tão presente no nosso dia a dia e a cada momento que muitas vezes nós sequer nos damos conta. Funciona basicamente como se fosse um automatismo. Muitas das coisas que acontecem automaticamente no nosso dia a dia, que a gente não para refletir, ou simplesmente diz, olha, que deu certo, legal que deu certo, então vamos em frente e tudo mais, existe sempre por trás a providência divina, né? Mas nós vamos tentar detalhar um pouco melhor como é que a providência divina se manifesta no nosso dia a dia e também trazer alguns exemplos da providência divina que nos ajuda a reconhecer, né, em que momento eu estava sendo auxiliado, em que momento eu estava em uma dificuldade, mas a solução, da mesma forma que a dificuldade surgiu, que eu não sabia como resolver, a solução acabou aparecendo através de um irmão, através de uma outra situação, né? Então, tudo isso são assuntos relacionados à providência divina que a gente pretende trazer aqui hoje, para nos ajudar a nos aproximar mais do conhecimento, principalmente para que possamos também estar mais abertos a agradecer mais o cuidado que Deus tem por nós, né? O cuidado que a espiritualidade tem conosco a cada instante, né? Mas, em se tratando de providência divina, você pode perceber que como é que isso se dá no nosso dia a dia, em que momento a gente é agraciado com a providência divina? É a todo instante. Sabe aquela situação que você está passando no seu trabalho, na sua casa? Você tem normalmente a sua rotina, você tem o seu planejamento, que você vai executá-lo diariamente como você sempre o faz. Porém, surge algo novo, surge um contratempo, que você, olha, eu não pensei sobre isso, eu não planejei para isso. Como é que eu vou resolver isso agora? Me parece tão difícil de tentar lidar com essa situação. E aí, da mesma forma, surge alguém ou uma outra ideia que vem ao seu pensamento que te ajuda a você resolver aquilo. É nisso que eu digo que muitas vezes isso parece ser uma coisa de forma automática que a gente não se apercebe, mas nesse instante nós temos a providência divina nos auxiliando, né? É importante também reconhecer que essa providência divina vem até nós por misericórdia de Deus, evidentemente, mas também porque algum mérito nós devemos ter, né? Então, se nos reconhecemos que estamos recebendo cada vez mais auxílio da espiritualidade, é bom que nos empenhemos a trabalhar cada vez mais na aplicação dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, porque, naturalmente, este é o caminho que nos vai aproximar cada vez mais de Deus, né? Então, para se tratar, a pergunta inicial seria realmente o que é a providência divina? O assunto em si ele é muito vasto e, dependendo da situação, nós não teríamos tempo e nem capacidade intelectual para discorrer especificamente a cada detalhe, mas dentro das possibilidades nós vamos encontrar referências sobre o que é a providência divina justamente na Gênesis do decodificador da doutrina espírita, que é Allan Kardec, né? Então, na Gênesis, no capítulo 2, Allan Kardec trata desse tema da providência divina e ele vai dizer isso aí: a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, né? Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes.
É nisso que consiste a ação providencial. Ora, que Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, a gente já se acostumou com essa ideia, graças a Deus, há bastante tempo, né? Agora, o que seria essa solicitude de Deus? Se formos procurar significados para a palavra solicitude, nós vamos ver que ser solícito é ser cuidadoso, é ser atencioso, é ser afetuoso, né? Ser zeloso. E tudo isso Deus é conosco a todo instante, a todos os dias. Nos falta muitas vezes a capacidade de reconhecer, né? Até mesmo por uma questão do nível evolutivo a que nos encontramos, nós temos dificuldade de reconhecer esses pequenos detalhes. Mas isso não tira o lado prático da situação, que Deus cuida de nós a todo instante. Se nós trouxermos para uma comparação mais terrena, vamos dizer assim, é como a solicitude maternal. A solicitude é aquele cuidado que a mãe tem com o filho. O filho pode ser, talvez não o mais quieto, não o mais tranquilo, não o mais amoroso, mas para uma mãe é sempre um filho e ela vai cuidar dele com todo o amor, com todo o carinho, aquele amor incondicional que muitas vezes a maioria de nós não consegue entender deste sentimento, da profundidade desse sentimento, mas a mãe que cuida do filho, ela entende. No momento que a coisa muda, sai fora do planejamento e tudo mais, a mãe é a primeira a reagir, e quando a mãe reage é sempre no sentido de cuidar daquele filho. Isso para a gente, para o nosso dia a dia, é mais fácil perceber, mas tenhamos a certeza absoluta, incontestável, que Deus cuida de nós da mesma forma, né? E se por acaso começarmos a nos perguntar, mas por que então muita gente sofre? Que é uma pergunta comum e recorrente, né? Ora, a mãe também deixa o filho sofrer, por exemplo, quando ela precisa dar o remédio que ele não gosta. É relativamente simples de compreender isso. Se nós sofremos, é importante que reconheçamos que é para o nosso bem, né? E depois vamos perceber também o seguinte: quando um filho passa por uma dificuldade, por um sofrimento, e a mãe sabe que, vou dar um exemplo que me é particular recentemente, a questão de vacinas. Vacinar uma bebê é um negócio complicado, porque quando você vê a agulha entrar naquela pele frágil, ela começar a chorar, entendeu? E você não poder fazer nada, é muito complicado. Mas você sabe que é para o bem dela. Da mesma forma, obrigado, Jarlon. Da mesma forma, é a maneira como Deus cuida de nós. Quando nós sofremos, é justamente Deus nos dando a oportunidade de que possamos compreender melhor a situação, trabalhar melhor a situação para aprendermos algo que nos é necessário para o nosso caminho evolutivo. Então, essa solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, e, de novo, aqui é interessante a gente perceber que não é só para conosco, é com todas as criaturas de Deus. Então, os animais, as plantas, os insetos, os micróbios, é tudo criatura de Deus. E a gente vai ver aqui mais à frente que ele não difere uma da outra no sentido do cuidado. O cuidado de Deus é para todas as criaturas, né? Então, seguindo ainda no capítulo 2 da Gênesis, Kardec vai nos dizer que, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisa transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que é essa questão de que, por que Deus não precisa lançar o olhar dele para cada um de nós separadamente, para que nós possamos receber a providência, a ação providencial de Deus, essa solicitude que Ele dispensa para cada um de nós, né? A questão de que nós não precisamos falar com voz retumbante durante nossas preces, a gente já viu o Cristo falar sobre isso, ou nos orientar sobre isso no próprio Evangelho, quando ele diz que quando quiser falar com Deus, recolha-se ao seu quarto e faça as suas orações, né? Não me recordo exatamente o texto, mas o fato é que, quando a gente precisa falar com Deus, a gente não precisa gritar, né? A gente precisa, principalmente, fazer aquela viagem interior para o íntimo de cada um de nós, porque lá nós vamos encontrar Deus certamente, né? Mas voltando, por que Deus não precisa lançar esse olhar, vamos dizer assim, particularmente para cada um de nós? Kardec nos diz que é porque, estando de contínuo ao nosso lado,
os nossos pensamentos repercutem nele em Deus. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então nós vamos compreender aqui que Deus está junto de nós o tempo inteiro. Tudo que nós pensamos, Deus sente, né? Joana de Ângeles, em suas obras, refere-se muito a essa questão que eu comentava, da fazer a viagem interior. Então, quando nós fazemos essa viagem interior, é justamente a procura do Deus que está em cada um de nós. Eu me recordo que, em um outro momento, na verdade foi a primeira palestra que eu fiz aqui, que o tema era Brilhe a vossa luz. E tem um versículo do Evangelho de Mateus que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa luz que está dentro de nós, essa centelha divina que está dentro de nós, nos conecta o tempo todo com Deus. Quando nós pensamos, quando nós vibramos, Deus sente imediatamente. E, de acordo com as nossas necessidades, Ele nos manda a providência de que necessitamos. De novo, importante lembrar, a providência que Deus nos encaminha a todo instante, não necessariamente é a providência que a gente pediu ou aquela que a gente espera. Porque é sabido que Deus, como conhece de tudo e de todos, Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos. Então, existe uma recomendação que a gente costuma passar aqui durante as nossas reuniões de evangelho no lar, sempre na medida da possibilidade, durante suas orações, que lembre-se sempre de pedir a Deus que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque, por mais difícil que seja, se você tem certeza, você tem fé, aquela certeza absoluta em seu coração que está sendo feita a vontade de Deus, você vai naturalmente colocar mais empenho, mais esforço no que você está fazendo, entendeu? Independente dos resultados que estão chegando para você, você perde aquela urgência de ter um resultado imediato, porque vamos combinar uma coisa: se nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para um patrão muito bom. Então, não há o que ser contestado, não há o que ficar resmungando, vamos dizer assim, né? Ainda no segundo capítulo da Gênesis, Kardec diz que Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Estamos em Deus como Ele está em nós. Isso também foi palavra do Cristo, estamos em Deus como Ele está em nós. Mas, novamente, Kardec se refere a tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E aqui é importante que a gente compreenda que as nossas ações, por maiores ou menores que sejam, elas são percebidas por Deus, e isso vai acarretar ou méritos da nossa evolução espiritual ou responsabilidades que nós vamos ter que responder um pouco mais à frente, né? Nesse sentido, existe uma situação que, dentro da literatura espírita, é conhecida, que é chamada de ubiquidade dos espíritos. Para entender como é que Deus pode estar em toda parte. Enquanto espíritos imperfeitos, alguns poucos espíritos que a gente tem conhecimento, tinham o dom da ubiquidade, que era o quê? Um espírito poderia estar em dois pontos ao mesmo tempo. Ele poderia estar aqui, irradiar-se e se manifestar em outro local. São Francisco de Assis fazia isso, que é conhecido e relatado. Santo Antônio de Pádua tem uma história muito conhecida, que ele participou, testemunhou em um julgamento do pai dele, quando na verdade ele não estava na mesma cidade. E a referência mais próxima que temos é a de Eurípides Barçanufo, em Minas Gerais. Sacramento, se não me engano, é o nome da cidade, de Eurípides. Eurípides fazia isso, né? Então, para que a gente possa perceber o seguinte: se nós, que somos espíritos imperfeitos, podemos, dependendo da situação, dependendo do trabalho que já temos feito, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, através do dom da ubiquidade, imagina-se Deus, que é o Ser Supremo. Deus está em todo lugar, o tempo todo, não há o que se contestar nesse sentido, né?
Agora, essa primeira parte que a gente trouxe da Gênesis também vai estar presente com outro tipo de vistas no Livro dos Espíritos, né? Na questão 963, Kardec pergunta: se Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Vamos primeiro à resposta que usa o Espírito de Verdade, é o seguinte: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Novamente, com todos os seres que criou, não é simplesmente somente com os seres humanos, com os homens, né? Por mais pequeninos que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de trazer em forma de alerta, que a gente fique atento, que toda criatura de Deus tem o seu propósito na criação divina. Deus cuida de cada um deles, né? Então, para que a gente fique atento à questão dos animais, por exemplo, das plantas, algumas coisas são necessárias fazer? São. Ainda é do nosso planeta de provas e expiações. Mas, na medida do possível, vamos ter um olhar diferente para esses nossos irmãos ainda em jornada evolutiva, pela qual a gente já passou, é que é bom que se lembre disso, né? Mas vamos ter um olhar mais amoroso, ter um olhar mais carinhoso para um animal de rua, principalmente, ao invés de simplesmente sair cortando qualquer planta pelo meio do caminho só porque está atrapalhando isso, está atrapalhando aquilo. Vamos ver a utilidade que nós estamos dando às nossas ações, né? Mas a pergunta em si, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, não é Ele muito grande e nós muito pequenos? Quem de nós não já se perguntou em algum momento: será que Deus realmente me conhece, olha para mim, sabe quem eu sou? Né? Porque a gente tem essa coisa de trazer, é meio que inato, inclusive, do nosso espírito, que a gente quer sempre diminuir, na maioria das vezes, evidentemente, aquilo que a gente é. Então, a gente não acredita, normalmente, que tenha importância para Deus. Porque tem tantas outras pessoas que fazem coisas muito maiores, muito mais importantes do que as que eu faço. Por que Deus se importaria comigo? Né? Então, dentro da resposta já está escrito assim, em contexto, entendeu? Deus se ocupa com todos os seres, por mais pequeninos que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Não é uma questão só de Deus ter cuidado ou não ter cuidado. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Cada um dos seres que Deus colocou, Deus criou, cada um desses seres tem a sua importância para Ele, e cada um desses seres tem uma tarefa a desenvolver na criação, na evolução do planeta, na evolução dos espíritos, na tarefa divina que se faz em cada orbe habitado, né? Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos ver na questão seguinte, tem até uma duplicidade aqui, na questão 964, a necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos atos. A maioria desses atos não são insignificantes para Ele. E isso é outra coisa interessante que a gente vai ver dentro da resposta, que a gente pode refletir no nosso dia a dia, para que a gente não fique com a impressão de que Deus, estando presente a todo instante em cada um dos lugares, vai ficar ali, pelo menos de acordo com o ensino dos Espíritos, fazendo uma lista do que a gente fez e fazendo uma lista das consequências, né? Os Espíritos respondem que Deus tem suas leis que regulam vossas ações, né? Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo: tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. E aí, o que é importante a gente perceber? Olhar para as situações do dia a dia que a gente vive, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, que seja de cunho espiritual, ou seja, de cunho físico. Se nós formos pensar com mais afinco, com mais apreço, será que elas não foram decorrentes de coisas que nós fizemos, né?
E muitas vezes de coisas que deixamos de fazer, né? Você pode ver, por exemplo, um vizinho. Muitas vezes você tem problema com seu vizinho. Você chegou na cidade, está morando na rua, você tem problema com seu vizinho porque de alguma forma ele te irrita, né? Mas o que você escolhe? Para não entrar em atrito, você escolhe não fazer nada e absorver aquela irritação. Pode ser que aquela irritação te gere algum dano físico ou certamente um dano espiritual, eu não sei se seria a palavra certa, mas psicológico. Porque você vai ficar sendo irritado o tempo todo. Só porque você não quer se indispor de falar com ele para ver se existe alguma situação. Então, se aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e acaba se tornando uma coisa mais grave, que seja de ordem psicológica ou que seja de ordem física, muitas vezes você pode pensar, poxa vida, mas eu procuro ser correto, eu procuro fazer as coisas da maneira como a sociedade gostaria que fosse, sem prejudicar ninguém, tudo mais, mas por que esse tipo de coisa acontece comigo? Normalmente foi porque você deixou de fazer algo. Então, assim, lembrar de analisar as nossas dificuldades para saber se elas não foram provocadas por aquilo que nós fizemos e também por aquilo que deixamos de fazer. Existe uma das questões do Livro dos Espíritos também, que eu não vou me recordar o número agora, onde Kardec pergunta se há mérito no indivíduo que se afasta da sociedade para viver isoladamente, já que ele não vai causar mal nenhum se ele vai se evoluir, né, mais do que os outros. E a resposta é categórica, não. Por quê? Ele não vai causar mal nenhum, mas também não vai fazer o bem a ninguém. Então, assim, não é uma questão simplesmente de eu não maltratar um ou outro. A questão é qual é o bem que eu estou fazendo. E isso tanto vale para o outro quanto vale para nós mesmos. É importante que as lições que a gente aprende, que a gente precisa praticar em relação ao outro, a gente também possa praticá-la em relação a nós mesmos. É aquela questão de você não consegue amar ao outro se você não ama a si próprio. Porque para que esse amor chegue ao nosso próximo, ele precisa primeiro passar por você, né? Então, ainda sobre essa questão do 964, de uma outra forma, Kardec comenta da seguinte forma, que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se violamos as leis, vamos arcar com as consequências, né? Se agimos de acordo com a lei, o que é que nós vamos conseguir? Normalmente, nós vamos angariar méritos, nós vamos angariar mais amigos espirituais interessados no nosso progresso, vendo o nosso esforço e, naturalmente, interessados em nos auxiliar também. E, por fim, vai chegar para nós o quê? A providência divina da forma como a gente necessita para continuar com a nossa jornada, né? Então, depois de analisarmos as questões vindas tanto da Gênesis como do Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui uma visão poética, digamos, da questão da providência divina, que está presente no livro intitulado Justiça Divina, psicografia do querido e saudoso Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, né? Lá tem várias mensagens nesse livro, como em tantos outros, mas dentro dessa mensagem referente à providência divina, Emmanuel destaca como reconhecermos a providência divina tanto no domínio da natureza, quanto no domínio do pensamento humano. Então, e aí eu estava lendo isso daqui, achei muito interessante, porque a gente não se dá conta disso normalmente no nosso dia a dia. Mas no domínio da natureza, como é que nós podemos ver e reconhecer a providência divina, o cuidado de Deus para com todos nós, né? As cachoeiras que cobrem abismos, né? Nós, e principalmente aqui na nossa região, aqui próximo da Chapada, tem cachoeiras lindas, maravilhosas, né? E a gente adora ir para lá se refrescar, passar um fim de semana, as nossas férias, acha tudo muito bonito, tira muitas fotos. Se cansa muitas vezes nas trilhas que não deveriam ser feitas sozinhas, como exemplo próprio aqui. Mas já pensamos alguma vez, se retirarmos aquele véu de água, o que está por trás daquilo ali, né? Imagine como é que normalmente você se comportaria se você tivesse acostumado com uma cachoeira linda,
vamos supor, a Cachoeira da Fumaça, eu nunca estive lá, mas sempre dizem que é muito bonita. E por algum motivo, alguma construtora ou o governo construísse algo no leito daquele rio que impedisse a água de chegar na Cachoeira da Fumaça. Quanto de desolação você ia sentir de olhar para ela depois que isso teria acontecido? Olha, aquilo ali era lindo, olha como está hoje, né? Então, assim, aquele véu de água que enche os nossos olhos de alegria, que traz aquele bem para o nosso espírito, dizer, olha que maravilha, normalmente nos conecta com Deus, porque naquele instante você percebe que aquilo ali é obra de Deus, né? Se fosse retirado, ficaria tudo muito triste. Então, aquilo também é providência divina, que podemos reconhecer muito facilmente, né? Emmanuel segue dizendo as fontes que alimentam a terra seca. E aí eu vou lembrar, por exemplo, dos oásis que existem nos desertos. Por que num deserto que tem tanta areia, aquela vastidão de terra seca e vento e tudo mais, de repente tem uma fonte de água, uma fonte de natureza que brotou, que serve de abrigo, que serve para o viajante matar a sua sede, descansar à sombra de uma árvore e tudo mais? Aquilo também é providência divina, né? E assim, é importante que a gente passe a olhar para esse tipo de situação e passe principalmente a agradecer. Porque a gente costuma muito pedir é muito simples e a gente se acostumou a isso desde pequenininho. Mas a gente já chegou num ponto que o estudo que a gente foi atrás e procurou se desenvolver nele, nos diz que é necessário também agradecer. Continuar pedindo? Certamente, porque somos sempre necessitados de auxílio. Mas vamos também lembrar de agradecer. Deus não precisa necessariamente do nosso agradecimento, mas faz muito bem agradecer por um bem que você recebeu. Imagine você receber a visita de um amigo querido que você não vê há muito tempo e, com a surpresa, não é bem uma surpresa, porque a espiritualidade vai estar trabalhando, ele aparece na sua casa e você tem aquele dia maravilhoso na companhia daquele amigo que você não vê há muito tempo, né? Quando ele sair da sua residência, todo mundo muito feliz do reencontro e tudo mais, agradeça a Deus, né? Não custa nada, não precisa esperar para fazer isso durante as nossas orações, está entendendo? Mas a gente pode agradecer naquele momento ali, onde você naturalmente se encerra em si próprio, se conecta com o alto e agradece, né? Emmanuel ainda vai nos falar sobre os astros que clareiam o céu noturno. E aí, principalmente aqui no interior, a gente tem essa facilidade, dependendo do tempo, de ver um céu estrelado. Isso não é muito comum nas capitais, isso não é muito comum nas grandes cidades, mas aqui no interior a gente... É bom, é importante que a gente agradeça, porque ali também tem a providência divina. Imagina nos dias que está nublado, que você olha para o céu e só vê o escuro. Aqui na cidade é difícil de você se aperceber disso, mas quem mora na roça sabe muito bem. É meio desolado, é só escuridão, né? E Emmanuel nos fala sobre as flores que valorizam os espinhais. A gente tem o exemplo aqui do Jardim de Seu Ivo com várias rosas maravilhosas, e a maioria delas contém espinhos. Se elas não tivessem as rosas, fosse apenas a planta e o espinho, naturalmente você não gostaria de tê-la muito próximo, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde, por mais cuidado que você tenha, você vai acabar se ferindo nela. Mas quando você olha para aquela rosa que brota, muitas delas têm um perfume maravilhoso, e é providência divina, colocando aquilo para que a gente possa absorver esse perfume. Tem aquele momento em que você volta de novo, aquele momento que você tenta se conectar com o seu, nossa, que perfume maravilhoso, que maravilha que é esse jardim. Eu lembro que um outro dia, foi logo depois que fez a poda, um mês e pouco depois, a roseira branca estava com várias rosas, mas muitas rosas, e o sol ainda não estava tão quente, então elas cresceram. Isso aí eu dizia, olha, isso aqui está parecendo um cálice, e parecia mesmo, né? Então, assim, é a providência divina na nossa frente o tempo inteiro. Se já não é tão simples a gente reconhecer em nós, que possamos começar a reconhecer naquilo que está ao nosso redor, que naturalmente você vai trazer isso para si próprio, né? E aí, Emmanuel, nessa mesma mensagem, ele vai falar sobre a providência divina no campo do pensamento humano, na figura dos pais transfigurados em gênios e ternura. Eu comentava com uma colega nossa aqui essa semana, que a gente conhece muitos exemplos de pais que são pessoas muito
muitas vezes por falta da educação ou pelas condições, que aí a gente não vai entrar no mérito, mas são pessoas muito rudes, são pessoas muito do tipo que popularmente a gente fala, bateu, levou, está entendendo? Mas quando chega a hora de tratar com o filho, a pessoa se transforma, entendeu? Porque tem um pouco daquela solicitude que a gente comentava lá no início. Então, são esses pais transfigurados em gênios de ternura, que vai educar esse filho, que vai colocá-lo num caminho, que, na verdade, dependendo da situação, o que normalmente vai acontecer é que esse filho vai se tornar uma pessoa muito menos rude do que o pai é naquele momento. Que o pai pode ser rude com outros, mas com o filho ele é carinhoso, ele é cuidadoso, né? Os médicos a sanarem doenças. Gente, quantas vezes a gente não vê os exemplos, até mesmo na nossa família, no nosso dia a dia, de médicos dedicados, não são todos, de novo, não é o caso, vamos nos concentrar naquilo que é bom, de médicos extremamente dedicados a curar uma doença, a tratar de uma situação que outros já desistiram e tudo mais. Eu tenho um exemplo recente que aconteceu com a minha sogra, que ela foi numa médica, eu não sei o nome da médica porque eu só ouvi a história, mas a médica falou, não se preocupe, nós vamos descobrir o que a senhora tem e nós vamos tratar. Ah, mas quanto é que vai custar, exames? Não se preocupe, nós vamos tratar do seu problema. E a médica foi atrás e até hoje ainda continua trabalhando nessa situação. Então, assim, são pessoas que estão ali realmente para fazer a diferença na vida do irmão que a procura, né? De novo, não é exatamente todos, seria bom se fossem todos? Sim, mas vamos agradecer pelo que já temos, né? Os professores desfazendo as sombras da ignorância. Isso aqui é outro exemplo de providência divina que a gente vê muito constantemente. Professores dedicados, que não são professores, muitas vezes não trabalham numa escola, mas que montam ali a sua salinha de aula, num ambiente da sua casa, para ajudar 3, 4 crianças que têm dificuldades, entendeu? Aquilo ali é a providência divina trabalhando na vida daquelas crianças, porque pela escola, naturalmente, como ela se desenvolve, essa criança iria ficar para trás, está entendendo? Mas não é só o ensinamento do ponto de vista intelectual, né? É o amor, é a dedicação que essa pessoa coloca ali que vai transformar essa criança naturalmente, né? Mais uma vez, a providência divina próxima de nós, né? Algumas almas generosas socorrendo a necessidade. Isso é um outro fato que é comum a gente dizer, que o bem não é muito divulgado, e realmente não é. As ações no bem não geram notícia, não geram audiência nos grandes meios de comunicação. Existe muito bem sendo feito? Sim. Precisaríamos divulgar melhor? Certamente. Mas nós temos alguns exemplos de pessoas que se dedicam a vida inteira a auxiliar o próximo. O exemplo mais clássico dentro e assim próximo da doutrina espírita é Chico Xavier, né, que dedicou a sua vida inteira a ajudar o outro, né. Nós temos exemplos de Divaldo também e muitos outros que infelizmente a gente não conhece. Recentemente eu estava conversando com um dos irmãos aqui da casa, o seu Antônio Neves, e ele falou sobre o trabalho de um naturalista que existe em Goiás, né, chama o Grupo Espírita da Paz, Dr. Nargib Abdala, se não me engano. E aí eu fui procurar na internet a respeito da pessoa, da obra e tudo mais. E esse cara, ele trabalha, ele conheceu o Chico Xavier, trabalhou ainda com o Chico Xavier, e ele recebeu a missão, segundo ele, que veio do Chico e da espiritualidade, para trabalhar os remédios de forma natural, né, os fitoterápicos. E ele tem uma área lá numa cidade de Goiás, onde ele faz isso, onde ele cuida dessa área, produz todos esses remédios e distribui para o Brasil inteiro gratuitamente. Então, assim, eu ouvi a entrevista dele numa rádio do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e a pessoa que estava entrevistando para ele falou assim, era na época da pandemia, então a entrevista era online. Disse, não, eu recebi aqui essa semana. E não me cobraram nem o SEDEX, entendeu? Eu recebi tudo gratuitamente, ou seja, até o SEDEX você pagou. Não, porque é para ser dessa forma. Então, assim, são pessoas que digamos assim, que se empenham na sua ação, nas suas atividades, para auxiliar o próximo, né? São essas almas generosas que socorrem a necessidade, né?
Agora, temos falado bastante de providência divina, então vamos tentar entender como que se dá a ação da providência divina para o homem, né? Para o ser pensante, o ser que consegue raciocinar. Então, no início de tudo, temos Deus, né? Deus criou o homem, o ser humano, né? E lhe deu o livre-arbítrio. Isso tudo já é conhecido também, nenhuma novidade. Agora, junto com o livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele também nos deu o provimento, que é a sua misericórdia, e as leis divinas, que é a sua justiça. Então, muitas vezes a gente se pergunta, temos o livre-arbítrio? Temos. Será que temos mesmo o livre-arbítrio? Sim, certamente que temos. Porém, nós temos o livre-arbítrio e nós temos as leis divinas. Esse livre-arbítrio, que nos dá essa capacidade de fazer o que pensarmos ser certo ou não, não está acima das leis divinas, é o contrário. As leis divinas estão acima do livre-arbítrio. Quando nós fazemos algo no sentido que venha a ferir as leis divinas, naturalmente vai vir, digamos assim, as consequências, né? Então, o que ocorre? Além de tudo isso, nós temos esse provimento, que é essa misericórdia de Deus, que é para amenizar as nossas faltas, mas não significa que a misericórdia de Deus vai eliminar todas as nossas faltas. E muitas vezes a gente não compreende, quando nós passamos pela dificuldade, pelas nossas provações, dependendo da situação, podemos entrar no desespero e ficar reclamando que Deus me castiga, etc. A gente sabe que tudo isso é um equívoco. Na verdade, as provações e as dificuldades que enfrentamos é a misericórdia de Deus nos dando mais uma oportunidade de fazermos a coisa certa, né? Por quê? Se nós agirmos no bem, se nós tratarmos o nosso irmão como gostaríamos de sermos tratados, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nos recomenda o Cristo, né? Se nós vamos por esse caminho, naturalmente nós vamos construir a nossa felicidade. De novo, a felicidade neste planeta, a felicidade na Terra, ainda é uma felicidade relativa. Precisamos lembrar que Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade relativa, sim, né? Por quê? Se ao invés de tratarmos de fazermos as coisas de acordo com o que nos recomenda o Evangelho do Cristo, nós formos contrário a isso, nós vamos naturalmente construir a nossa infelicidade. Então, nós somos os construtores de tudo que nós passamos. Se a minha vida está difícil por A, B ou C, certamente foi através das minhas ações que eu cheguei aqui. Pode ser ações desta encarnação, desta existência ou de outras. Mas vamos entender o seguinte: o que eu passo, hoje eu sou o fruto daquilo que eu construí ontem, e assim por diante. Amanhã eu vou colher o fruto daquilo que eu estou plantando hoje. Lembrando que essa infelicidade, ela é temporária. Então, antes que a gente entre no desespero, porque a gente fez muita besteira pelos nossos dias, e olha, então a conta vai ser grande, vamos dizer assim, é importante sempre que nos lembremos, a infelicidade é temporária, porque nós somos espíritos criados para a felicidade eterna, né? Existe a nossa parcela de trabalho que não há como se dissuadir disso. Nós vamos ter que trabalhar para adquirirmos ou para chegarmos a esse nível de felicidade, como já aprendemos em tantos outros relatos dos espíritos. Então, se a minha vida está difícil hoje, trabalhe, se oriente, peça auxílio para outros. Olha, eu estou fazendo isso, mas tu tem como, é um segundo ponto de vista, me diz se eu estou fazendo uma coisa que parece ser certo ou não, entendeu? Mas se empenhe em sair da dificuldade, ao invés de ficar reclamando dela. Eu sempre costumo dizer aqui também nas nossas reuniões, que assim, muitas vezes, não muitas vezes, mas assim, eu digo que em tudo existe um propósito. Eu posso não saber qual é o propósito, mas o fato de eu estar aqui hoje falando para vocês sobre isso, existe um propósito que eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro da minha capacidade, né? Então, tudo que a gente faz tem um propósito. Continuemos a fazer aquilo que acreditamos que é correto, aquilo que a nossa consciência nos diz que é correto, né? Porque a gente sabe que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, então, ao invés de a gente simplesmente confiar
na palavra do nosso irmão. A opinião dos outros é extremamente importante. Nunca se esqueçam disso, ou nunca se eximam de pedir a opinião dos outros. Mas a decisão final, a ação final, é você quem faz. Então é você quem tem que estar em paz consigo mesmo, porque o mérito da sua ação será seu, mas a consequência, dependendo dela, também será sua. E é você quem tem que passar por isso, né? Então, ainda seguindo, nós podemos perguntar, e como se processa a ação providencial de Deus para estender a todas as criaturas a sua solicitude, o seu zelo? A gente já falou aqui antes da questão da ubiquidade dos espíritos e da capacidade que Deus tem de se irradiar e estar presente a todo instante. É aquela questão de que Deus está dentro de nós. Então, uma forma, vamos dizer assim, mais didática de responder a isso seria: imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Nós sabemos que o fluido divino permeia todo o universo, né? O qual se encontra impregnado do pensamento de Deus, de tal modo que não será nenhum ser, por mais ínfimo que seja, não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. O fluido divino que permeia o universo está presente em todos os seres da criação, inclusive nós, né? Assim, qualquer vibração desse fluido é imediatamente sentida por Deus. É isso que o Cristo disse, que estamos em Deus como Ele está em nós. Então, tem essa questão do fluido divino que está ao nosso entorno, está em nós. Tem a questão da centelha divina dentro de nós. Tudo isso são formas que Deus está presente em nós o tempo inteiro. Então, é através dessa situação, desse ambiente de estarmos conectados a Deus o tempo todo, que a ação providencial de Deus também chega até nós. Pensamos alguma coisa, seja lá o que for, Deus sente o que estamos pensando. Da mesma forma que Deus sente quais são as nossas necessidades. E aí, de novo, eu repito, as nossas necessidades do ponto de vista divino são umas, não necessariamente são as mesmas que a gente pensa, mas aí é coisa que a gente vai aprendendo com o passar dos dias, né? Então, tudo daquilo de que precisamos pode chegar até nós, sempre de acordo com o nosso trabalho. Por exemplo, se Deus sabe o que a gente precisa, por que a gente não recebe naturalmente? Porque a gente precisa trabalhar por isso. Eu não sei se vocês já ouviram dizer o seguinte: a gente precisa entrar em conexão com o alto, nos conectar com o nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, como queiram chamar, para que o auxílio dessa espiritualidade possa chegar até nós. Muitas vezes ele está só ali esperando a nossa abertura, mas tem que existir a nossa parcela de contribuição para que algo se faça. Não adianta, eu me lembro agora da música de Raul Seixas, né? Ficar sentado no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não adianta você ficar rezando, orando o tempo inteiro, querendo alguma coisa, se você não se movimenta para conseguir essa coisa. É necessário que a gente coloque a nossa parcela de trabalho em tudo aquilo que a gente queira, em tudo aquilo que a gente peça a Deus, entendeu? Para que essas coisas aconteçam. Eu gostaria tanto de voltar a ter uma convivência mais amigável, mais amorosa com um parente, com um familiar, com um vizinho, com alguém no trabalho. Ore a Deus e dê o primeiro passo. Não ore a Deus e fique esperando que o vizinho ou que o parente venha até você. Vá até ele. Se ele te rejeita, ou se ainda não, é porque não é o momento. Compreenda, tenha fé e continue. Não é isso que você quer? Continue orando e continue trabalhando para que isso se dê, né? Agora, nós temos falado sobre a questão da ação providencial, principalmente direcionada aos seres humanos, né? E como é que se manifesta a ação providencial de Deus entre os seres inferiores da criação? Lembrando que esses seres inferiores, aqui nós estamos falando, naturalmente, como a imagem mostra, dos animais, das plantas, né? Dos pequenos seres, todos aqueles que ainda não têm a capacidade de pensar e raciocinar, não têm o seu livre-arbítrio, vamos dizer assim. Os animais agem basicamente por instinto, né? Mas aí, se for pensar na situação e o que a doutrina nos diz, é que aos seres inferiores da criação, Deus, por meio das leis divinas, olha as leis divinas aí de novo agindo e trabalhando no sentido da evolução da criação, né? Das leis divinas que regem a natureza,
provê o sustento necessário para o desenvolvimento da vida de todas as criaturas. De todas as criaturas. Independente de ser um animal grande, de médio porte, ou seja, um micróbio. Tudo está conectado, tudo tem um propósito e todos são criaturas de Deus. Se nós precisamos matar a formiga que está colocando a enzima lá que faz coçar para caramba o pé da gente, lembremos que a formiga também é criatura de Deus. Mas nem por isso você vai deixar ela lá ficar te matando o tempo inteiro. Arrume um outro meio, né? Mas a questão é justamente essa, que Deus provê, através das leis divinas, todo o sustento de que esses seres precisam. E aí eu vou me recordar de na verdade eu não vou me recordar, né, que eu anotei aqui, mas desculpa, gente, cadê esse mouse aqui, que agora não está querendo colaborar, mas, enfim, tem um versículo do Evangelho de Mateus, se não me engano, eu tinha anotado, mas não estou conseguindo acessar, que ele diz, Jesus falando aos homens, Jesus chama atenção para as aves no céu, que não semeiam, não colhem e nem armazenam, mas que Deus as alimenta todos os dias. O texto é mais ou menos isso. Mas o fato é que, embora Jesus estivesse falando para os homens, Jesus estava dando, digamos assim, um exemplo de como é que Deus cuida daquilo que nós resolvemos chamar aqui de seres inferiores da criação, né? Ou seja, das outras criaturas de Deus. Tudo está conectado, como eu dizia. Então, a ação providencial vai chegar para todas as criaturas do nosso Pai Celestial, indubitavelmente, né? E uma última pergunta, já nos encaminhando para o final, é como devemos proceder para usufruir os benefícios da providência divina? Naturalmente, nós vamos entender que, pelo que já foi dito aqui, se queremos usufruir cada vez mais desses benefícios da providência divina, o que devemos fazer é direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos também, para a prática do bem. As recomendações do Evangelho são muito claras, não é o caso de citar uma ou outra aqui, porque quando a gente quiser, sempre que a gente abrir o Evangelho, a gente vai ver uma recomendação que nos direciona num caminho de nos tornarmos espíritos melhores, né? Então, assim, praticando bem, desenvolvendo as virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos, por certo, edificando o reino de Deus e nos tornando cada vez mais merecedores da misericórdia divina. É relativamente fácil de dizer isso, né? Olha, devemos praticar o bem, devemos vigiar os nossos pensamentos, devemos auxiliar sempre que formos convidados, ou sempre que a oportunidade se colocar à nossa frente, que muitas vezes a gente não é convidado, mas a oportunidade está ali, então cabe a nós dar o passo no sentido de prover o auxílio a quem precisa. Então, assim, é necessário que reflitamos a esse respeito para que possamos identificar essas oportunidades de trabalho e de auxílio com muito mais facilidade, para que naturalmente estejamos angariando os méritos e a providência divina esteja cada vez mais presente em nosso dia a dia. E, de novo, da mesma forma que precisamos refletir para reconhecermos as oportunidades, precisamos refletir para reconhecermos as oportunidades de agradecimento. E eu reforço essa ideia porque eu procuro, de alguma forma, fazer isso, ainda de forma precária, mas são muitas as oportunidades, né? São muitas. Você está dirigindo do seu trabalho para casa, entendeu? E naturalmente ali no momento você acabou desviando de uma coisa, você tirou o olhar, você viu uma coisa, o cara que vinha dirigindo no sentido contrário acabou diminuindo para que você não provocasse um acidente. É a providência divina, vamos agradecer, graças a Deus, entendeu? E vamos seguindo em frente, né? Então, por último, eu gostaria de trazer uma mensagem relativamente longa, mas tem uma parte muito importante nela, que diz o seguinte: cada dia é uma lição que deve ser lida no livro da vida, em seguida analisada e assimilada, para ser bem aproveitada como aprendizado, não devendo, assim, nos inquietar com o dia de amanhã. Pois o dia de hoje é o que merece destaque e atenção,
por ser o momento de estudar a lição que nos foi reservada. O amanhã pertence a Deus e às consequências dos nossos atos. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós temos muitos pontos interessantes aqui nessa mensagem, no que diz o seguinte: cada dia é uma lição que deve ser lida no livro da vida, em seguida analisada e assimilada. Eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que, muitas vezes, nós estamos imbuídos do sentimento de fazer o nosso melhor, de praticar o bem, de ser respeitoso, ser amoroso, relevar a dificuldade do nosso irmão no caminho, e nós fazemos isso da melhor forma que podemos, cada um ao seu jeito, mas nós não paramos para refletir no que a gente fez. Então, o que isso aqui vem me trazer é o seguinte: é importante que nós reflitamos sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? André Luiz recomenda isso no livro Conduta Espírita, que você deve se reavaliar como espírita a cada 3 anos para saber como é que está indo o seu progresso, né? Santo Agostinho recomenda que você faça essa avaliação diária para saber onde você acertou, onde você errou, se você tinha a oportunidade de fazer melhor. Mas essa mensagem vai no mesmo sentido de que precisamos analisar os nossos atos. Não para dizer, por exemplo, para nos colocarmos no pedestal e dizer: eu estou fazendo tudo bonito, nossa, estou ganhando muitos bônus horas, vamos dizer assim, lá em cima, né? Mas principalmente para que você identifique, primeiro, aquilo que você já faz de positivo e que você possa mantê-lo, né? Então, estou fazendo, então está dando certo, então vamos trabalhar nisso, né? Como disse, na verdade, um ex-presidente nosso, tem que manter isso, né? Então, vamos em frente. Mas principalmente para identificar aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso melhorar, aquelas coisas que eu ainda tenho dificuldade. Vocês, mas são muitas as coisas. Não tem problema, vá identificando 1, 2, 3 que seja. Vá trabalhando naquilo que você já consegue trabalhar. Não queira fazer tudo de uma vez, porque não vai dar certo, né? A experiência já nos conta isso e a espiritualidade também nos conta isso. É aos poucos, não é à toa que nós temos várias encarnações, várias existências, não se resolve tudo em uma só, né? Então, assim, quando a mensagem, por exemplo, diz: não devendo assim nos inquietar com o dia de amanhã, é outra coisa que precisamos estar atentos. Eu não preciso sofrer pelas dificuldades que irão me chegar amanhã, porque se eu ficar sofrendo ou se eu ficar pensando somente naquilo que vai vir amanhã, eu não resolvo o que eu preciso resolver hoje, né? Extremamente importante isso. Eu costumo, de vez em quando, eu falo com a minha mãe sobre essas coisas e ela fala assim: mas está cheio de problemas. Eu falei: mãe, eu só tenho os problemas que eu consigo resolver. Os que eu não consigo, não é problema meu. Não consigo resolver, entendeu? Vai chegar o momento que a providência divina vai me mostrar um meio de resolver eles hoje. Não adianta eu sofrer por causa disso agora, né? E aí, assim, a parte final dessa mensagem que eu acho muito interessante: o amanhã pertence a Deus e a consequência dos nossos atos. Então, a dificuldade que eu sofro hoje é por causa dos meus atos anteriores. E o amanhã pertence a Deus, porque a Deus tudo pertence, né? Mas, principalmente, basta a cada dia o seu mal. Então, não adianta a gente ficar sofrendo pelo que passou, se culpando, porque essa é uma daquele sentimento, principalmente aquela culpa eterna, aquele remorso, é um dos sentimentos que vai te causar naturalmente uma enfermidade no corpo. Isso a ciência já prova esse tipo de coisa, a espiritualidade já nos diz isso há muito tempo. Mas que ainda tiver alguma dúvida, a ciência já prova isso, né? E também não adianta eu ficar sofrendo na dúvida se amanhã vai chover ou não, se eu vou conseguir ir ao trabalho, se eu vou conseguir plantar, se eu vou conseguir colher, porque talvez amanhã vai chover. Não, basta cada dia o seu mal. Vamos nos concentrar no dia de hoje, que é aqui que está a lição que eu preciso fazer, é aqui que está a oportunidade de trabalho que me foi dada, né? E é aqui que as coisas vão se resolver para que o amanhã chegue de uma forma melhor. Se eu não conseguir trabalhar hoje direito, pensando no que eu vou fazer amanhã, amanhã eu vou ter dificuldade de resolver o que eu preciso resolver amanhã. Tá, ok? Então, meus queridos irmãos, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que de alguma forma tenha sido útil, afinal de contas esse é o nosso intento, né? E gratidão a todos pela presença, pela atenção e muita paz a todos.
Agradecer aqui a Valcirã, né? Primeiro por ter aceito o convite, segundo pela bela palestra, sempre muito bem colocado suas palavras. Essa questão da providência divina, né? Como devemos respeitar a justiça de Deus, aceitar as oportunidades, principalmente as oportunidades de sofrimento, né? Muito bem colocado, eu lhe parabenizo, né? Ao mesmo tempo, eu aproveito para convidá-los, a todos vocês, as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Amanhã nós estaremos aqui lançando o Cine Espírita, né, sob a coordenação da nossa irmã Jaqueline Andrade. É uma pessoa que está contribuindo com o Centro Espírita, e ela está trazendo aí o filme Nosso Lar. Não é ainda o Nosso Lar 2, né, a versão 2, porque só é lançada oficialmente o mês que vem. Mas é aquela primeira versão maravilhosa, né, de um filme maravilhoso sobre a vida de uma pessoa que é André Luiz, a chegada dele no mundo espiritual, como ele fez para se reerguer no mundo espiritual e como ele é, até hoje, um dos grandes trabalhadores da espiritualidade, chamado inclusive, né, pelos espíritas do repórter da espiritualidade, né, que veio através de Chico Xavier e nos deixou tantos ensinamentos. Então, não vale a desculpa de que já assistiu, porque eu já assisti, não sei, Valcirã, eu já assisti, não sei quantas vezes, mas já assisti muitas vezes. Tenho ele salvo, mas eu deixei de viajar amanhã, sexta-feira, só viajo sábado, para estar aqui amanhã prestigiando o Cine Espírita, e que vai rolar uma pipoca também. Então, já estão todo mundo convidado. E esse filme, todas as vezes que eu assisto, eu pego uma lição diferente. Desde o início do filme até o final, tem uma lição, uma perspectiva diferente daquilo que a gente está vivenciando. Da mesma forma, eu tenho 2 filmes a mais, ou 3, que eu sempre estou assistindo. Um é ele, Nosso Lar, que eu não me canso de assistir, já estou doido para chegar a janeiro para assistir o 2. E nós vamos dar um jeitinho. Uma vez a gente conseguiu um link exclusivo da FEB para transmissão de um filme. Eu não me lembro se foi Bezerra de Menezes, alguma coisa assim, para transmitir aqui. E nós vamos conseguir dessa vez. Nós vamos mexer os pauzinhos e conseguir novamente. Para a gente assistir com exclusividade aqui no Cine Espírita. Tem outro filme também que eu adoro, já assisti várias vezes, que é Divaldo, Semeador de Estrelas. Cada vez que eu assisto, Irmã Dulce, sempre assisto. São filmes espetaculares. Todas as vezes que a gente assistir, a gente vai aprender alguma coisa diferente. Então, estão todos convidados, amanhã, 8 horas da noite, o mesmo horário das palestras, o Cine Espírita aqui no nosso Salão Jesus de Nazaré. Então, estão todos convidados, convide mais pessoas. Amanhã a gente vai estar divulgando nas redes sociais, com mais ênfase, e eu peço a todos vocês que divulguem mesmo, mandem para todas as pessoas e que estejam aqui, né, pessoalmente. Tá certo? Então, vamos finalizar o nosso trabalho da noite. Juvenal, me confirme aí o passe, por favor, se eu posso anunciar. Pode? Tá certo, eu vou fazer a prece final aqui, depois você me... Então, por enquanto, meus irmãos, reflexionando ainda acerca da palestra do nosso irmão, a respeito da providência divina e tudo aquilo que a providência nos coloca aqui no mundo, que o Mestre Jesus, ele possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo aos bons pensamentos, nos colocando, como diz o Livro dos Espíritos em uma das suas questões, que as leis divinas estão escritas na mente de cada um de nós. Então nós já nascemos com as leis cravadas em nossos pensamentos, em nossa mente, em nosso espírito. Que possamos colocá-la em prática, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, observando principalmente neste final de semana, nesse finalzinho de ano, o nascimento do Cristo,
as reflexões que o Cristo deixou aqui, as suas palavras e tudo mais, para que a gente possa seguir os seus passos, os seus caminhos, e assim como Ele, vencer, não aqui o mundo, a terra, vencer a vida, vencer o espírito, vencer todas as mazelas, todos os defeitos, tudo que nós viemos passar aqui nessa escola divina que é a vida, para que nós nos apresentemos no mundo espiritual muito melhor do que nós entramos. Meus irmãos, elevem neste momento as suas vibrações, pois eu peço aos nossos trabalhadores, passistas, que se posicionem para o passe coletivo, que será ministrado aqui mesmo no nosso salão, para que nós possamos receber as energias curativas, benéficas que os nossos irmãos espirituais espalham nesse momento, e que o Cristo Jesus cuide de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Que Jesus abençoe os lares de todos vocês nessa semana do Natal, com suas famílias, com seus amigos, praticando o maior número possível de caridade, porque só a caridade é que nos salva e salva a nossa alma aqui da terra. Jesus abençoe a todos, que Deus acompanhe até suas casas, ilumine os seus lares, que assim seja.